essa guerra ganha novas implicâncias dia após dia, no contexto político, social e, claro, também no contexto econômico. É para conversar um pouco sobre os impactos dessa guerra no Oriente Médio, inclusive os impactos disso no petróleo e também na inflação, que eu converso agora com o Marcos Delia, que é sócio da Legio Consultoria, que já está aqui comigo. Marcos, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Marcos, para estar aqui para a gente debater um assunto tão importante nesse momento. Então, vamos lá. Eu estava mostrando aqui essa situação, essa cotação do barril do petróleo nesse momento, né? Mesmo após uma liberação estratégica das reservas, uma liberação histórica, que a gente não viu acontecer nem mesmo quando a gente teve aquela guerra na Ucrânia começando, ainda assim a gente não consegue ter uma contenção nessa cotação dessa commodity nesse momento. Em termos macroeconômicos, isso significa que temos agora um potencial de transformar esse choque de oferta, esse risco de choque de oferta, e, na verdade, um novo risco inflacionário e talvez desencadeando todo um processo de estagflação, que é algo que tem sido já muito debatido. Você concorda com isso? Qual que é a tua visão em relação a essa não resposta no preço do barril do petróleo, mesmo com a liberação de reserva tão importante? O que a gente espera é que o barril de petróleo continue nesse intervalo aí entre 100 e 120 dólares, né? Esse, eu diria, é um piso para o que a gente está vendo hoje na guerra. Dado o tempo, né, que a gente espera que haja essa interferência aí no Estreito de Hormuz, isso vai acabar causando um impacto direto no diesel. Hoje o impacto ainda é baixo aqui no Brasil, mas ao longo do tempo esse impacto pode aumentar, dado que o preço do barril deve subir ainda, e aí essa expectativa de inflação aumenta naturalmente. Ou seja, a gente olha hoje para pelo menos um ponto percentual a mais de inflação na medida que você tem esse aumento até a faixa de 100 dólares. Mas quando isso ultrapassa esses 100 dólares, você começa a trabalhar numa faixa maior, na faixa de 110, 120 dólares, esse impacto se amplia, porque o preço do frete, que é o principal contribuinte aí nessas cadeias de produto no Brasil, ele começa a impactar mais fortemente, e aí essa expectativa pode inclusive subir e gerar um problema de inflação um pouco maior do que a gente esperaria para o próximo ano, ou seja, a inflação superar os 4%. Uhum. Agora, Marcos, e sobre o risco de estagflação, né? Como eu já antecipei aqui um pouco para você, porque quando a gente tem energia disparando, também crescendo esse temor aí dessa combinação perigosa de inflação alta, mais um crescimento mais fraco, na sua avaliação, o mundo hoje corre realmente o risco real de entrar num cenário de estagflação, ou as economias ainda conseguem ter resiliência para absorver os impactos, né, desse choque? A gente está num período complicado em termos de economia, né? A gente estava numa etapa de recuperação da economia mundial, né? Apesar dela não ter sido forte. Então, também olhando novamente para o mercado de petróleo, né? A gente tinha uma sobreoferta no mercado de petróleo e isso significava que a economia não estava tão alta, tão forte quanto deveria estar em termos de consumo de petróleo, o que significa uma economia que não é muito forte, né? Então, a gente ainda estava num período de recuperação da economia mundial e, nesse momento, a gente tem essa crise. Isso acaba gerando uma expectativa negativa para os países que estão envolvidos nessa crise, que aí pode efetivamente gerar essa estagflação, limitando o crescimento da economia mundial e trazendo a uma perspectiva bastante negativa quando a gente fala em termos de inflação. E aí, inflação mundial, né? Não só para o Brasil, mas também uma inflação a nível mundial. Isso pode realmente acabar gerando esse efeito de estagflação no próximo ano. Uhum. Agora, olhando para um outro lado da história, Marcos, porque quando a gente fala de aumento de commodity para o Brasil, né, essa história tem dois lados da moeda. Tem um lado negativo pelo choque inflacionário, mas, por outro lado, a gente também tem um impacto positivo, se assim a gente pode dizer,
com o aumento de arrecadação, com uma hipervalorização do setor de commodity, principalmente a gente tem uma das maiores empresas, maiores estatais do país, né, atuando nesse setor, nesse cenário. Mas aí vem um dilema fiscal muito grande. O governo arrecada mais, mas a economia perde dinamismo, na tua visão? Essa arrecadação do governo, ela pode ser exemplificada com as medidas da semana passada, né? Ou seja, o formato como aquele mecanismo foi feito, né, de você taxar a exportação de petróleo, taxar a exportação de óleo diesel, isso tudo gera esse efeito arrecadatório, mas, por outro lado, o efeito que se tem na inflação acaba impactando na dinâmica da economia e isso pode efetivamente gerar um efeito contrário àquele esperado, ou seja, você tem uma visão de proteger a economia tomando essas medidas, mas, de fato, você pode impactar negativamente, gerando a inflação e trazendo esse efeito futuro aí, que é o efeito da estagflação, tá? E aí, com um crescimento baixo, como a gente mencionou, dado que as expectativas de crescimento para esse ano e para o ano que vem já não eram muito fortes, né? Então, você está só combinando efeitos que podem realmente amortecer esse crescimento e a gente acabar numa situação onde um crescimento bastante baixo, não só esse ano, mas até ano que vem também. Pois é, e aí pensando a nível global, porque esses impactos não acontecem somente aqui no Brasil. E em algumas economias, na verdade, até o impacto dessa alta do petróleo tem sido de um efeito mais imediato, que é o que acontece lá nos Estados Unidos, né? Com a gente já tendo a gasolina a níveis historicamente mais altos por lá, enfim, lá eles têm essa política de repasse já de forma mais imediata. Dá para se falar também, diante dessa situação de combustível mais caro, fretes mais caros, pressão inflacionária, de um impacto de crescimento a nível global? Até que ponto a atividade econômica global também tem sido colocada já em cash e nesse momento já é a hora de olhar também para esse impacto global de atividade econômica? Essa eu acho que é uma consequência natural, né? A crise afeta os países, principalmente os países desenvolvidos. A gente tem um foco muito grande também na Ásia, que é um motor de crescimento no mundo hoje. Então, essa crise ela realmente pode se espalhar no ambiente internacional, trazendo essa perspectiva de baixo crescimento, né? A questão do preço do petróleo, como motor dessa crise, ele tem um ponto bastante importante, né? A gente tem uma expectativa de que esse preço se mantenha nessa faixa entre 100 e 120 dólares pelas próximas talvez 4 a 6 semanas, tá? O que isso nos dá um tempo total aí para a guerra em torno de 40 a 60 dias. Se a gente enxergar realmente uma recuperação da movimentação de petróleo no Estreito de Hormuz durante esse período, e aí seria uma recuperação gradual, que é natural que se espere isso, né? Isso não vai ser uma abertura imediata, vai ser uma recuperação gradual do Estreito de Hormuz. Na medida que você tem essa movimentação, você começa a criar uma expectativa positiva e começa a reduzir a pressão sobre o preço do petróleo. Reduzindo essa pressão sobre o preço do petróleo, você começa a diminuir esse efeito que a gente está vendo agora. Mas esse é apenas um dos cenários. Existe um outro cenário, que é um cenário onde você não consegue recuperar essa movimentação, né, para a movimentação de petróleo no Golfo, no Estreito de Hormuz, e a partir daí você pode gerar um crescimento maior do preço do petróleo. E aí você intensifica todos esses efeitos que a gente falou agora. Então, o que a gente precisa observar, né, nos próximos 2, 3 semanas qual é a velocidade com que a movimentação de petróleo vai ocorrer no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. Na medida que você tem esse aumento do fluxo, pressão sobre os preços do petróleo diminui, o horizonte da crise se encurta. Se essa movimentação não ocorrer, a gente pode ter um crescimento do preço do petróleo mais forte do que está agora. E aí a gente já está falando da faixa de 100 a 120 dólares. Então, nessa situação, todos esses efeitos se multiplicam e se intensificam. Ou seja, não só você vai ter um efeito mais forte, por exemplo, com um barril de petróleo passando dos 150 dólares, numa situação de crise prolongada sem movimentação no Estreito de Hormuz,
Se você atingir um patamar como esse efeito que a gente está enxergando na economia, ele vai ser mais rápido e mais intenso. Uhum. Então, a gente realmente está num momento, e aí, se a gente parar para observar um pouco a conjuntura internacional, né, a própria fala do Trump, eu preciso das outras marinhas aqui nos ajudando com a interrupção do estreito. Você vê uma série de fatores, né, a França se mobilizando, né, a Índia se mobilizando, então você vê uma série de atores muito preocupados com isso, né? O discurso não é esse. Mas é isso que a gente deveria entender da situação atual. É realmente uma situação grave. Se ela se prolongar, isso pode ter um efeito muito mais forte do que o que a gente está vendo no momento. Perfeito, quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com o Marcos Delia, que é sócio da Alegio Consultoria. Meu querido, seja bem-vindo sempre. Boa semana para você e até uma próxima. Eu que agradeço, boa semana. Até mais.